coisa, teve uma encíclica sobre o coração de Jesus, sobre a devoção ao coração de Jesus, se eu não estou enganado. Sim, ele tem a encíclica sobre a questão da reparação ao coração de Jesus. Eu vou trazer aqui Miserantissimus Redemptor. Aqui fala que tem inclusive a encíclica Annum Sacrum. Sim, essa é a da consagração. A devoção ao Sagrado Coração. Sim, foi com essa encíclica que ele consagrou o mundo ao coração de Jesus. Olha que 1895. 1899. 1899. Então era um papa também devocional, pode-se falar assim. Sim. E depois, assim, tem até um aspecto um pouco, às vezes não se fala muito, mas dizem que o Papa Leão XIII, existem algumas crônicas, ele era também um pouco místico. Ah, é? Sim. Tanto que tem um fato muito concreto que ele teria tido uma visão de São Miguel Arcanjo, que pedia que ele colocasse a igreja sob a proteção de São Miguel Arcanjo. E foi o Papa Leão XIII que introduziu um pequeno exorcismo. Sim, um pequeno exorcismo ao que deveria ser feito ao final de toda a missa. E assim foi uma forma depois até o Vaticano II. Até o Vaticano II fez parte, foi o Papa Leão XIII que introduziu, e até o Vaticano II fez parte do rito da missa, concluir a celebração com esse pequeno exorcismo, com essa oração de consagração da igreja à proteção de São Miguel Arcanjo, né? São fatos interessantes, assim, que diz de um Papa que não foi só o Papa social, mas foi um Papa que também teve uma grande sensibilidade espiritual e até mesmo esse lado um pouco místico, toda essa questão da devoção, a capacidade de perceber que para recuperar esse papel da igreja no diálogo com a sociedade, estamos aí no início de um período da secularização da Europa, sobretudo, né? Fruto de todo esse processo do iluminismo, da Revolução Francesa e tudo isso, da Revolução Industrial mesma, dessa distância dos operários em relação à igreja. O Papa Leão XIII compreende que para dialogar com essa sociedade que se afasta do cristianismo, que se afasta da igreja, é preciso recuperar o papel da devoção, o papel da espiritualidade, da vida de oração. E é interessante, isso é muito interessante. Não é só, a gente às vezes pensa, o Papa social, o Papa que é até meio como um Papa revolucionário. Não, era um homem de profunda espiritualidade. E é interessante ver. Eu acho que o Papa Leão XIV não deixou de considerar também esses aspectos na escolha dele. Vamos lá. Ele escreveu sobre a devoção do Rosário em 83 e sobre a recitação do Rosário em 84. Isso é muito interessante, né? O Brasil ele passa por o tempo do Rosário, né? Grandes fenômenos, o fenômeno de 1 milhão de pessoas rezando o Rosário na internet, com o Frei Gilson, né? O Brasil é a única nação no mundo que tem um dia que se chama Dia Nacional do Santo Rosário, 7 de outubro, que é lei no Brasil. Então, é o único país no Brasil que o dia do Rosário é uma lei. Existe um dia para homenagear o Rosário no Brasil, agora, nesse ano que passou. Então, o Brasil está sendo reconhecido como o país do Rosário, não é? Então, isso é uma coisa muito importante a gente colocar também. Aí, escreveu 84 sobre a maçonaria, depois sobre a educação cristã, jubileu. Então também teve, eu não sei se foi o jubileu geralmente é 25 anos. A cada 25 anos. Então praticamente eu acho que só um jubileu que foi... o de 1900, foi ele isso mesmo, quem inaugurou. Que ele inaugurou. Aí vai falar sobre o catolicismo na Alemanha, muito interessante. Ele escrevia para as nações. É como se fosse carta de São Paulo aos Coríntios. Sim. Carta de São Paulo aos Tessalonicenses. A ideia é essa. A ideia da encíclica é governar mesmo. Sim, é como eram essas cartas do primeiro século, indicar, dos apóstolos. Exortação, assim vai. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Sobre o Rosário e a vida pública. Nossa, isso aqui eu não conhecia. Sobre o Rosário e a vida pública, muito interessante. Sobre a liberdade da igreja. Sobre os católicos na Alemanha, sobre a igreja em Portugal, a igreja na Baviera. Sim, todas essas... Sobre o seu jubileu sacerdotal, ele mesmo falando, sobre a abolição da escravidão, endereçada aos bispos do Brasil. Olha aí. Aliás, o Papa Leão XIII, assim, ele foi um Papa
muitos consideravam ele, inclusive, como uma polêmica também nesse modo de dialogar com a igreja fora da Europa. A gente tem que entender que ali é o contexto ainda de colonização, né? Sim. No contexto do Brasil, da América Latina, de modo geral, já era mais ou menos superado, vamos dizer assim, né? Já tinha todo aquele movimento de independência das nações, mas a gente está naquele século ali, hein? O Brasil, a independência do Brasil em 1822, a gente está falando de 50 anos após, não é um período tão distante, mas que ainda tinha toda essa questão da escravidão presente e tal. Mas a África é o processo de colonização da África, né? Ou nos países orientais, funcionava toda uma política, era chamados protetorados, né? Que era uma espécie de colonização, querendo ou não, né? E muitos colocam críticas a essa política do Papa Leão XIII, que teria favorecido um pouco essa questão da colonização, a igreja um pouco cúmplice desse processo. Mas, por outro lado, é muito interessante ver esse olhar para uma igreja universal. Imagina, antes disso não existia um Papa que falava, que dialogava com uma igreja fora da Europa. Claro. O Papa Leão XIII é o primeiro a ter esse olhar para o continente americano, para o continente africano, a escrever encíclicas direcionadas a esses continentes, a essa realidade de igreja. Então, assim, ele inaugura também essa abertura. É claro, a gente vai ver um Papa que viaja e que vai ao encontro dos povos dos vários continentes, só mais recente, com o Papa João Paulo II, mas o Papa Leão XIII inaugura esse diálogo com outros continentes, com outros povos, que não era uma preocupação dos papas de até então.